Nem pelada alguém te quer, disse o marido. Mal sabia que aquela humilhação seria sua derrota. Imagine ouvir do seu próprio marido: pode ficar nua que ninguém te quer. Foi o que Isabela viveu, humilhada publicamente pelo esposo milionário. Mas o que ele não sabia é que aquela noite seria o começo de uma transformação que mudaria tudo. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Você consegue imaginar escutar da pessoa com quem compartilha a vida a sentença mais devastadora possível? Pode se exibir pelada, que nenhum homem vai te dar atenção. Foi precisamente o que viveu Isabela, desrespeitada publicamente pelo próprio cônjuge milionário. Porém, o que ele jamais suspeitou é que aquela ocasião marcaria o início de uma transformação que revolucionaria tudo. Hoje você vai conhecer uma narrativa repleta de sofrimento, bravura e guinadas inesperadas, onde uma mulher ferida pela vergonha vai encontrar sua verdadeira essência e se reinventar completamente. Então permaneça comigo até o final, pois cada segundo desta narrativa vai capturar sua atenção e te impressionar. Não deixe de acompanhar, inscreva-se no canal, deixe sua curtida e compartilhe nos comentários de qual região você está assistindo este relato. O grande salão do Grand Palace Hotel parecia ter sido projetado para causar impacto. As luminárias de vidro, suspensas como quedas d'água cristalinas, lançavam reflexos prateados sobre as superfícies perfeitamente organizadas, onde cálices resplandeciam sob a iluminação suave. Garçons circulavam entre poltronas aveludadas, servindo bebidas premium e iguarias refinadas, enquanto numa extremidade discreta, um músico tocava melodias que preenchiam o espaço, como uma composição elaborada para conferir ao lugar uma aura de magnificência e influência. Era uma ocasião onde os influentes da metrópole se encontravam. Executivos, autoridades, financistas, todos participando de um ritual silencioso de cumprimentos, celebrações e confidências guardadas. E no epicentro desse cosmos estava Ricardo Santana, o organizador da noite. Ricardo transitava entre os presentes com a desenvoltura de quem estava habituado a ser o foco principal. Figura imponente, trajando um smoking perfeitamente ajustado. Cada movimento seu emanava confiança estratégica, como se fosse uma apresentação. Sua voz profunda ecoava pelos ambientes, provocando risos e elogios aduladores. Ao seu lado, entretanto, encontrava-se alguém que contrastava com aquele cenário de exibição, sua companheira Isabela Costa. Isabela vestia um traje cinza pérola discreto e elegante que havia selecionado com atenção. Não era extravagante, tampouco repleto de adornos, mas valorizava a suavidade natural de suas características. Seu cabelo castanho descia em cachos delicados pelos ombros e o sorriso contido que oferecia aos cumprimentos revelava a gentileza que sempre carregara. Mas naquela ocasião, cercada por mulheres cobertas de pedras preciosas e vestimentas suntuosas, sua roupa parecia quase inadequadamente simples. Os olhares começaram a surgir rapidamente. Murmúrios deslizavam pelas superfícies como cobras e risadas contidas escapavam de lábios pintados de carmesim intenso. Isabela, familiarizada com aquele tipo de circunstância, inspirou profundamente e tentou se manter firme, saudando com cordialidade quem se aproximava. Mas internamente, cada observação velada era como um espinho penetrando sua alma. Sentia-se vulnerável, como se estivesse num tablado sendo avaliada a todo momento. Enquanto isso, Ricardo parecia alheio, dialogava entusiasticamente com empresários, comentava sobre novos empreendimentos, elogiava transações que mal conhecia, como se a esposa ao seu lado fosse apenas mais um dos componentes que formavam sua imagem irrepreensível. O estopim da noite, contudo, surgiu quando uma das convidadas, uma socialite reconhecida por sua língua afiada e prazer em menosprezar sutilmente,
Lançou sua provocação venenosa. Ricardo, sua esposa realmente tem um gosto bem sóbrio, não tem? Disse ela, sorrindo com malícia, enquanto os olhos percorriam o vestido simples de Isabela. O comentário caiu no ar como uma lança. Algumas mulheres riram discretamente, outros homens trocaram olhares cúmplices. Isabela baixou o olhar, sentindo o rosto queimar, esperando talvez que Ricardo a defendesse. Bastava uma palavra dele para silenciar as risadas, para protegê-la daquilo. Mas o que veio em seguida foi algo que ela jamais esqueceria. Ricardo girou o cálice de vinho em mãos e, sem sequer hesitar, elevou a voz o bastante para que todos pudessem escutar. Isabela pode aparecer sem roupa em qualquer canto que homem nenhum vai querer. O salão inteiro silenciou por um segundo, como se o tempo tivesse congelado. Depois, uma risada nervosa escapou de alguns presentes, ecoando como escárnio. Isabela paralisou. O coração despencou em seu peito e lágrimas marejaram em seus olhos. Tentou sufocar o choro, mas a dor era intensa, quase insuportável. Aquela sentença não era apenas uma humilhação, era uma condenação pronunciada por aquele que deveria protegê-la, amá-la, ser seu refúgio seguro. Ela ergueu os olhos lentamente, encarando Ricardo. Procurava algum rastro de arrependimento, alguma indicação de que fosse apenas uma piada infeliz, mas o que encontrou foi um olhar gelado, calculista e um leve sorriso de superioridade. Ele queria que todos vissem, queria que todos rissem. O jantar prosseguiu, mas para Isabela tudo era um borrão. Não conseguiu tocar na comida nem acompanhar a conversa de ninguém. Cada risada abafada ao redor parecia marcas invisíveis em sua pele. Ricardo, indiferente, continuava sua performance social, brindando, rindo, como se nada tivesse acontecido. Quando a noite finalmente terminou e eles entraram na limusine, Ricardo atendeu ao celular falando sobre contratos e negociações sem lançar um único olhar à esposa. Isabela manteve os olhos fixos na janela, observando as luzes da cidade se tornarem borrões cintilantes. Dentro dela, algo se rompia. A dor era sufocante, mas junto dela nascia uma chama que nunca havia sentido antes, uma centelha que dizia, chega. Ao chegarem à residência Santana, Ricardo entrou primeiro já dando ordens ao motorista e respondendo mensagens. Isabela ficou parada no hall por alguns segundos, cercada por mármore, lustres e luxo que antes representavam status, mas agora só pareciam prisões reluzentes. Respirou fundo, o coração acelerado, as mãos trêmulas, mas a certeza crescendo. Algo havia terminado naquela noite. Não era apenas o casamento, era a versão dela que aceitava viver invisível. Isabela sabia. Nada seria como antes. A noite parecia interminável. Depois do jantar no Grand Palace Hotel, Isabela deitou-se na cama ampla da suíte principal da residência Santana, mas o sono não chegou. O silêncio do quarto, cortado apenas pelo tic-tac distante de um relógio de parede, era asfixiante. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente como uma ferida aberta. Isabela pode aparecer sem roupa em qualquer canto que homem nenhum vai querer. Ela revivia a cena repetidas vezes. Cada detalhe mais doloroso que o anterior. Os risos contidos dos convidados, os olhares de desdém, o leve sorriso arrogante do homem que jurara amá-la. Virava-se de um lado para o outro na cama, sentindo o peito arder. Quando finalmente adormeceu, o sono foi superficial e cheio de imagens fragmentadas. Sonhou com espelhos se estilhaçando, refletindo versões distorcidas de si mesma, até acordar assustada, com o sol invadindo as cortinas. Mas a claridade não trouxe conforto. Sentada na borda da cama, ainda de camisola, observou Ricardo no closet. Ele ajustava a gravata diante do espelho com a mesma tranquilidade de sempre, como se nada tivesse acontecido. O celular vibrava sobre a mesa, trazendo notificações de negócios, e ele atendia sem hesitar, falando de valores e reuniões, como se a vida deles fosse apenas uma agenda executiva. Dormiu mal?
Perguntou ele casualmente, sem desviar os olhos do espelho. Isabela respirou fundo, reunindo coragem. Depois do que você disse ontem, como esperava que eu dormisse tranquila? Ricardo ajeitou o paletó, deu de ombros e respondeu com frieza. Você precisa aprender a não levar tudo tão literalmente. O mundo corporativo é impiedoso. Eu só estava sendo realista. Ela se levantou lentamente, caminhando até ele. O coração disparava, mas havia uma determinação diferente em seu olhar. Uma firmeza que Ricardo não via havia anos. O mundo corporativo pode ser impiedoso, Ricardo, mas você foi impiedoso comigo. Não foi uma piada, foi uma degradação. Ele finalmente se virou, encarando-a. Seu olhar não trazia arrependimento, mas irritação. Você exagera demais, sempre tão sensível. Está na hora de amadurecer. Isabela sentiu o peito arder, mas não desviou os olhos. Pela primeira vez, sustentou aquele olhar gelado até o fim. Sensível é quem precisa rebaixar os outros para se sentir superior. Por um segundo, Ricardo pareceu surpreso, mas logo recompôs a postura. Escute, Isabela, você vive cercada de conforto por minha causa. Tem tudo que qualquer mulher sonharia. Se não consegue valorizar isso, talvez esteja prestes a cometer o maior erro da sua vida. Ela respirou fundo, abriu as cortinas e deixou a luz inundar o quarto. A claridade tornou visível o que antes ficava escondido nas sombras. Um casamento em destroços. Eu já paguei caro demais, Ricardo. Paguei com minha dignidade. Virou-se para ele com lágrimas nos olhos, mas a voz firme como nunca. Quero me separar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo piscou incrédulo antes de soltar uma risada seca. Você acha que pode sobreviver sem mim? Aproximou-se, a voz baixa, quase venenosa. Você não tem amigos de verdade, não tem apoio, não tem nada. Quando sair daqui, vai descobrir o que é estar sozinha. E então, vai implorar para voltar. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas dessa vez não eram de medo. Eu já estive sozinha, Ricardo. Estive sozinha todos esses anos, mesmo ao seu lado. Ele cerrou os punhos, tentando manter o controle. Pense bem, está jogando fora tudo o que construímos. Isabela ergueu o queixo com dignidade. Nós não construímos nada juntos. Você construiu seu império. Eu fui apenas a decoração que você exibia nos seus eventos. Mas eu não sou mais sua decoração. Sem esperar resposta, virou-se e saiu do quarto. Naquela tarde, enquanto Ricardo mergulhava em reuniões, Isabela tomou sua decisão. Abriu o guarda-roupa e retirou apenas o essencial. Algumas roupas, documentos, fotos antigas da juventude. Cada vestido de grife, cada joia que simbolizava submissão ficou para trás. Arrumou as malas em silêncio, mas cada dobra de tecido era um ato de libertação. O motorista a observou com compaixão ao vê-la sair com as malas. Isabela apenas pediu: me leve para este endereço. O destino era um pequeno apartamento alugado. Nada de mármore, nada de lustres, nada de luxo. Apenas paredes claras, móveis usados e um espaço que, pela primeira vez em muito tempo, era só dela. Quando colocou a mala no chão e respirou fundo, sentiu algo novo: liberdade. Naquela noite, deitada em uma cama estreita, chorou até adormecer. Chorou pela dor, pela vergonha, pelos anos perdidos. Mas entre as lágrimas havia uma chama diferente. Era a dor de despedida, não só de um marido, mas da versão dela que aceitava viver apagada. Do outro lado da cidade, Ricardo continuava acreditando que ela voltaria. Convencido de que ninguém sobrevivia sem ele, não fazia ideia de que Isabela havia acabado de dar o primeiro passo para nunca mais ser a mesma. O apartamento novo era modesto, com paredes pintadas de branco já um pouco desgastadas e mobília alugada que não harmonizava entre si. O chão fazia barulho sob cada movimento e a cozinha mal comportava duas pessoas lado a lado. Mas ao trancar a porta pela primeira vez e ouvir o som da fechadura, Isabela sentiu algo que não experimentava havia anos: liberdade.
Liberdade, porém, tinha um custo. Nos primeiros dias, a sensação de alívio se misturava ao peso esmagador da solidão. À noite, deitada na cama estreita, encarava o teto enquanto as lembranças da humilhação voltavam em ondas cortantes. A frase de Ricardo ainda ecoava como um açoite em sua mente. Isabela pode aparecer sem roupa em qualquer canto, que homem nenhum vai querer. Era como se cada palavra tivesse sido gravada a fogo em sua pele. Por mais que tentasse afastar, bastava o silêncio tomar conta para que a voz dele voltasse a ressoar, arrancando-lhe o fôlego. O bairro simples onde agora vivia era diferente do mundo ao qual estivera acostumada. As ruas eram movimentadas, as crianças brincavam nos quintais, vizinhos se cumprimentavam com familiaridade. Alguns a reconheciam das colunas sociais, outros apenas a observavam com curiosidade. Mas havia sempre aquele sussurro incômodo. É a ex do Santana, não é? Que queda, hein? Isabela fingia não ouvir, mas cada palavra era uma farpa. Não bastava ter perdido a vida de luxo. Agora carregava também a marca do escárnio público. As amigas que antes disputavam sua companhia desapareceram como fumaça. Nenhum telefonema, nenhuma visita. Descobriu com amargura que muitas daquelas pessoas não eram amigas dela. Eram amigas do sobrenome que carregava. Sem Ricardo, era como se tivesse perdido o valor para aquele círculo. E, no entanto, entre a dor, começaram a surgir pequenas descobertas. Na primeira manhã, preparou café usando uma velha cafeteira. O aroma encheu a cozinha, trazendo uma lembrança esquecida. Fazia anos que não se permitia um gesto tão simples. Na mansão, empregados faziam tudo. Agora, mexendo no açúcar, lavando a própria louça, sentiu uma estranha sensação de pertencimento. É cansativo, mas é real. É meu, pensou. Mas os dias seguiam cheios de altos e baixos. Havia manhãs em que acordava motivada, pronta para recomeçar. Mas havia noites em que o vazio pesava como um fardo impossível de suportar. Chorava em silêncio, abraçada ao travesseiro, sentindo-se invisível. Determinada a não se entregar, buscou algo que sempre sonhara, mas nunca tivera coragem de fazer: estudar. Pesquisou, anotou e finalmente se matriculou em um curso de gestão e marketing digital. A primeira aula foi um desafio. Rodeada de jovens cheios de confiança, ela se sentiu deslocada, quase uma intrusa. Mas ao ouvir o professor falar sobre construir valor próprio, uma chama se acendeu dentro dela. Pela primeira vez, não era alguém ouvindo como esposa de um homem importante. Era uma aluna. Uma mulher com identidade própria. Mesmo assim, os fantasmas insistiam em persegui-la. Em uma noite chuvosa, ao olhar-se no espelho do banheiro, quase não se reconheceu. Não era pela aparência, mas pela dor estampada nos olhos. Por um instante, as palavras de Ricardo voltaram. Ninguém vai te querer. Ela segurou firme a borda da pia, os punhos cerrados, e murmurou para si mesma: não, eu mereço mais. Eu sempre mereci mais. Cada pequena vitória era um tijolo na reconstrução de sua vida. Quando conseguiu pagar a primeira conta de luz com o próprio dinheiro, sorriu sozinha, orgulhosa. Quando recebeu elogios do professor por um trabalho bem feito, sentiu o coração vibrar. Passos pequenos, mas cada um deles era um lembrete de que estava viva. Isabela ainda era uma mulher ferida, marcada por cicatrizes abertas, mas começava a perceber que sobreviver era apenas o primeiro passo. A verdadeira luta era aprender a se reconstruir. E sem que ela soubesse, o destino estava prestes a colocar em seu caminho alguém que enxergaria não suas feridas, mas a força escondida atrás delas. O curso havia se transformado em um dos poucos refúgios de Isabela. Ali, rodeada de cadernos rabiscados, professores exigentes e jovens cheios de sonhos, ela começava a sentir que ainda havia espaço para escrever sua própria história. Mas naquele dia em especial, o destino parecia decidido a lhe reservar algo maior. Era uma manhã chuvosa,
e as ruas estavam cobertas por poças que refletiam as luzes dos postes ainda acesos. Isabela corria, equilibrando a bolsa e o guarda-chuva pequeno demais para contê-la da tempestade. O salto baixo fazia barulho nas calçadas molhadas e ela já sentia a barra da calça encharcada. Chegou ao prédio da empresa, onde seria realizada uma palestra prática sobre marketing digital. Era uma atividade do curso e apenas alguns alunos tinham sido selecionados para acompanhar. Isabela, embora nervosa, aceitara o convite por sentir que precisava se desafiar. Respirou fundo ao entrar no saguão moderno, decorado com mármore e vidro. Um contraste gritante com o bairro simples onde agora vivia. Foi ali, enquanto se registrava na recepção, que o viu pela primeira vez. Gabriel Andrade, um homem alto, de postura firme, cabelos escuros penteados para trás, olhos castanhos intensos e uma presença que parecia preencher o espaço antes mesmo que ele falasse. Vestia um terno azul marinho impecavelmente cortado, mas não havia arrogância em seus gestos. Quando se aproximou para também assinar a lista de presença, seu perfume discreto misturou-se ao aroma de café do saguão. "Está participando do workshop também?" perguntou ele com um sorriso leve, a voz grave e calorosa. Isabela hesitou por um instante, surpresa por alguém como ele lhe dirigir a palavra. "Sim", respondeu, ajeitando a alça da bolsa no ombro. "Sou aluna de um curso de gestão." Gabriel arqueou levemente a sobrancelha, demonstrando interesse genuíno. "Interessante. Não costuma ver muitos alunos em encontros desse nível. Precisa de coragem para estar aqui." Ela sorriu sem jeito. "Talvez eu esteja apenas tentando provar algo a mim mesma." Os olhos dele se fixaram nos dela por um segundo, a mais do que o necessário. Não havia julgamento, apenas curiosidade e respeito. Antes que pudesse responder, um dos organizadores os chamou para dentro do auditório. Durante a palestra, Isabela sentou-se algumas fileiras atrás, tentando se manter discreta, mas o destino não parecia disposto a deixá-la passar despercebida. Quando o palestrante pediu para que os participantes se dividissem em grupos para discutir estratégias de um caso real, Isabela acabou no mesmo grupo que Gabriel. No início, permaneceu calada, anotando observações em seu caderno. Os outros membros do grupo falavam rápido, trocando termos técnicos que ela ainda não dominava. Mas de repente Gabriel se voltou para ela. "E você, o que acha?" O coração de Isabela disparou. Sentiu todos os olhares se voltarem em sua direção. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. "Eu acredito que a campanha precisa falar com as pessoas de forma simples. Não adianta usar termos técnicos se o público não entende. Talvez uma comunicação mais direta funcione melhor." O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas para ela pareceram minutos. Então Gabriel sorriu, satisfeito. "Concordo plenamente. Às vezes esquecemos que por trás dos números estão pessoas de verdade." Excelente observação. Isabela corou, surpresa com o elogio, e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo diferente. Orgulho de si mesma. Quando a atividade terminou, Gabriel se aproximou. "Você tem uma forma interessante de enxergar as coisas", disse em tom suave. "Gostaria de conversar mais sobre isso." Isabela apertou a bolsa contra o corpo, desconfiada. Ainda carregava feridas demais para confiar com facilidade, mas havia algo no olhar dele que não parecia ameaçador nem arrogante. Era um olhar que dizia: "Eu vejo você." "Claro", respondeu tímida. Saíram juntos do auditório, atravessando o corredor iluminado. Do lado de fora, a chuva havia diminuído, deixando o ar fresco e limpo. Enquanto caminhavam, Gabriel falou sobre sua trajetória. Como começara do zero, como errara em projetos no início e aprendera a se reerguer. Isabela ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Em determinado momento ele comentou: "Sabe, muita gente acredita que o sucesso apaga as cicatrizes do passado, mas eu penso diferente. São justamente as cicatrizes que nos dão força." Isabela sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele.
Era estranho ouvir aquilo de alguém que parecia tão seguro, mas ao mesmo tempo reconfortante. Pela primeira vez, alguém falava uma língua que ela entendia. A língua da dor transformada em aprendizado. Quando se despediram, Gabriel apenas sorriu e disse: "Espero vê-la novamente, Isabela." Ela caminhou de volta para casa com o coração acelerado, sem saber ao certo o motivo. Não era apenas atração, era a sensação de que talvez o destino estivesse lhe mostrando que nem todas as histórias terminam na escuridão. Naquela noite, ao deitar-se em sua cama estreita, Isabela ainda chorou. Mas eram lágrimas diferentes, lágrimas de alguém que começava a acreditar, mesmo que timidamente, que podia existir um amanhã melhor. As semanas que se seguiram ao encontro com Gabriel foram diferentes de tudo o que Isabela havia experimentado nos últimos anos. Pela primeira vez, sentia-se estimulada a crescer. Não porque alguém esperava isso dela, mas porque queria provar a si mesma que era capaz. O curso que antes parecia um desafio intransponível, agora era uma fonte de energia. Cada aula trazia novos aprendizados e cada exercício concluído era como uma vitória íntima contra a sombra de Ricardo. O emprego conquistado, graças ao incentivo de um professor, transformou-se em outro marco. No início, ela chegava insegura, quase escondida atrás dos relatórios, mas logo descobriu que o ambiente profissional poderia ser diferente daquilo que vivera ao lado do ex-marido. Ali, seu trabalho tinha peso. Ali, sua voz era ouvida. E quando um dos relatórios preparados por ela foi elogiado durante uma reunião, Isabela sentiu algo que não experimentava há anos: orgulho verdadeiro. Não era reflexo da imagem de um homem poderoso, era dela. À noite, em seu pequeno apartamento, começou a criar rituais que lhe davam prazer. Fazer café fresco, organizar a mesa de estudos, anotar metas no caderno. Eram detalhes simples, mas carregados de significado. Cada conta paga com o próprio salário era mais do que uma obrigação, era uma declaração de independência. Mas a transformação mais marcante não estava apenas em sua rotina. Estava diante do espelho. Durante muito tempo, ao se olhar, só via as palavras cruéis de Ricardo refletidas de volta. "Isso não te favorece. Você não é mulher para esse tipo de roupa." Eram frases que surgiam como sombras, tentando convencê-la de que nunca seria suficiente. Mas agora havia algo mais forte. A necessidade de provar a si mesma que merecia mais. Foi assim que, em um fim de tarde, caminhando pela rua após o trabalho, seus olhos foram atraídos por uma vitrine. Um vestido vermelho simples, mas ousado, estava exposto no manequim. O coração disparou. De imediato, a voz de Ricardo ecoou dentro dela, zombeteira, como tantas vezes antes. Mas dessa vez Isabela não recuou. Entrou na loja. No provador, ao vestir o tecido vermelho que moldava suas curvas com elegância, quase não se reconheceu. Não porque estivesse diferente fisicamente, mas porque havia nos olhos um brilho novo, de alguém que começava a gostar do que via. Tocou o próprio reflexo, passou a mão pelos cabelos soltos e permitiu-se sorrir. Não comprava o vestido para chamar a atenção de ninguém, mas como um símbolo de liberdade, de que agora podia ser quem quisesse. Essa mudança refletiu-se nos detalhes do dia a dia. Começou a soltar os cabelos mais vezes, a usar batons de cores vivas, a erguer o queixo ao caminhar pelas ruas. No escritório, colegas perceberam, e ainda que não comentassem abertamente, seus olhares eram diferentes. Mas o mais importante não era o que os outros viam, era o que ela finalmente enxergava. Gabriel notou também. Sempre discreto, não fazia elogios vazios, mas havia uma atenção constante em seus gestos. Uma manhã, quando Isabela entrou na sala com um blazer claro e o cabelo solto, ele sorriu de leve e comentou: "Você parece diferente hoje, mais confiante." Ela corou, surpresa com o comentário, mas respondeu com sinceridade: "Talvez eu esteja aprendendo a ser." Gabriel segurou o olhar dela por um instante. A intensidade silenciosa daquele momento ficou marcada.
Não era apenas um comentário, era reconhecimento. Durante uma pausa para o café, alguns dias depois, ele abriu um pouco de sua própria história. Nem sempre foi fácil para mim também. No começo da carreira, perdi um projeto importante e achei que não conseguiria me reerguer, mas percebi que foi justamente a queda que me deu mais força. Ele deu de ombros como se fosse apenas um detalhe, mas havia peso em suas palavras. Às vezes é na dor que a gente descobre quem realmente é. Isabela ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Havia nele algo raro, vulnerabilidade. Não era o homem que falava de conquistas para impressionar, mas alguém que expunha cicatrizes. E naquele instante ela sentiu uma cumplicidade inesperada, como se ambos compartilhassem uma linguagem silenciosa que apenas quem já sofreu é capaz de entender. Naquela noite, de volta ao apartamento, Isabela olhou para o vestido vermelho pendurado na porta do guarda-roupa. Não precisava usá-lo ainda. Só o fato de ele estar ali já era um lembrete de que tinha feito uma escolha. Sorriu ao lembrar-se de Ricardo, que um dia dissera que ninguém a desejaria. A lembrança ainda doía, mas já não a definia. Deitou-se na cama estreita com uma sensação inédita. Paz. Não porque a vida estivesse perfeita, mas porque, pela primeira vez, tinha certeza de que estava construindo algo verdadeiro, algo que lhe pertencia. Isabela não era mais a sombra apagada da mansão Santana. Estava redescobrindo a mulher que sempre existira dentro dela. E aos poucos, começava a perceber que essa nova versão não tinha medo de ser vista. O restaurante Le Jardin era conhecido por sua elegância atemporal. Cortinas leves filtravam a luz da cidade, lançando reflexos dourados sobre as mesas de mármore branco. O ambiente cheirava a especiarias finas e vinho envelhecido, enquanto um pianista no canto deixava escapar notas suaves que pareciam acompanhar o ritmo da conversa dos clientes. Para Isabela, estar ali não era apenas uma experiência sofisticada. Era a prova viva de que sua vida havia mudado de forma irreversível. Sentada ao lado de Gabriel, que a convidara para acompanhá-lo em um jantar de negócios, Isabela sentia um misto de nervosismo e orgulho. Não era mais a mulher que se escondia por trás das sombras de um marido arrogante. Não era mais a acompanhante silenciosa que se limitava a sorrir enquanto outros falavam. Naquela noite era parte da conversa. Conquistara seu espaço, conquistara seu lugar. Vestia um vestido azul marinho elegante, de corte simples e reto, que valorizava sua postura firme. O cabelo solto caía em ondas sobre os ombros e a maquiagem discreta ressaltava o brilho novo de seus olhos. Não era exagerada nem extravagante, era simplesmente ela. E pela primeira vez em muito tempo, isso bastava. Gabriel, impecável em seu terno escuro, conduzia o diálogo com os empresários à mesa com a segurança que lhe era característica. Mas fazia questão de incluir Isabela sempre que podia. "O que você acha, Isabela?" perguntou em determinado momento após um dos investidores apresentar uma ideia. Isabela engoliu em seco, sentindo os olhares recaírem sobre ela. Por um segundo, os velhos fantasmas sussurraram: "Você não é suficiente, não vai saber responder." Mas ela respirou fundo e deixou que a voz saísse firme, ainda que o coração disparasse. "Acho que a proposta tem potencial, mas precisa ser apresentada de forma clara para o público certo. Às vezes, o erro está em querer impressionar demais, quando, na verdade, o que funciona é a simplicidade." O silêncio foi breve, mas logo deu lugar a acenos de aprovação. Um dos empresários sorriu, visivelmente impressionado. Gabriel inclinou-se de leve e murmurou apenas para ela: "Excelente colocação." Isabela corou discretamente, mas por dentro floresceu um orgulho novo, forte e radiante. Tudo parecia perfeito, até que o destino, com sua ironia cruel, resolveu se manifestar. Do outro lado do salão, em uma mesa de destaque, estava Ricardo. Vestia um terno cinza impecável e conversava animadamente com dois investidores estrangeiros.
O riso grave e calculado, o tom de voz que dominava a mesa. Nada nele havia mudado. Ou pelo menos era o que parecia. Até que seus olhos cruzaram o salão e se fixaram em uma imagem que fez seu coração vacilar. Isabela. Por um instante, ele achou que estivesse sonhando. A mulher diante dele não parecia a mesma que abandonara sua mansão meses atrás. Ela estava mais forte, mais bela, mais viva. O vestido azul marinho delineava sua postura ereta. O sorriso era seguro e havia nos olhos dela algo que ele jamais tinha visto: liberdade. A cada gesto, a cada risada compartilhada com Gabriel, Ricardo sentia um nó apertar em sua garganta. O ciúme queimava em suas veias como fogo. Como aquela mulher que ele acreditava ser dependente podia estar tão plena sem ele? Isabela demorou alguns segundos para perceber o olhar fixo vindo da outra mesa. Quando seus olhos encontraram os dele, o corpo congelou. As memórias voltaram como facas. A humilhação diante de todos, o vazio das noites silenciosas, as lágrimas escondidas. Mas algo estava diferente. Não havia mais medo. Endireitou os ombros, sustentando o olhar dele por alguns instantes. Não baixou os olhos. Não desviou. Foi um gesto pequeno, mas carregado de significado. Ela não era mais a mesma. Gabriel percebeu a tensão e inclinou-se para perguntar em voz baixa: "Você está bem?" Isabela respirou fundo, mantendo o sorriso discreto nos lábios. "Estou. Só encontrei um fantasma do passado." Gabriel não perguntou mais nada. Apenas pousou a mão sobre a dela em um gesto firme, silencioso, que dizia mais do que 1000 palavras. "Você não está sozinha." Ricardo, incapaz de suportar a cena, levantou-se de sua mesa e atravessou o salão. As conversas diminuíram de tom, e até o pianista pareceu tocar mais devagar, como se o ambiente pressentisse o confronto. "Isabela." A voz dele era firme, mas carregada de incredulidade. "Não esperava te ver aqui." Ela virou-se lentamente, mantendo a calma. "Pois é, Ricardo. O mundo é menor do que imaginamos." Ele a observou com intensidade, como se tentasse decifrá-la. "Você está diferente." Isabela ergueu o queixo, a voz serena e clara. "Talvez porque eu finalmente aprendi a me ver como realmente sou." As palavras atingiram Ricardo como um soco. Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Um silêncio pesado pairou entre eles. Com um sorriso forçado, recuou, voltando para sua mesa. Isabela, por sua vez, voltou-se para Gabriel e para os empresários, retomando a conversa como se nada tivesse acontecido. Por dentro, o coração batia acelerado. Mas não era de medo, era de vitória. Naquele instante, ela teve a certeza. Havia superado. E Ricardo, sentado em sua mesa, percebeu que perdera algo que jamais recuperaria. A mansão dos Almeida estava em seu auge naquela noite. Era a festa mais aguardada do ano, reunindo políticos, empresários e as personalidades mais influentes da cidade. Lustres de cristal espalhavam feixes dourados pelo salão. O champanhe fluía sem parar, e a orquestra tocava uma melodia que se misturava ao burburinho de vozes sofisticadas. Para muitos, era apenas mais um evento da alta sociedade. Para Isabela, no entanto, significava algo muito maior, um palco involuntário onde sua nova versão seria revelada. Dessa vez, ela não entrou sozinha. Ao lado de Gabriel, caminhou com passos firmes e ombros erguidos. O smoking impecável dele era imponente, mas a forma como segurava discretamente a mão dela deixava claro. A estrela daquela noite não era ele, mas ela. Isabela usava um vestido burgundy de seda, ousado sem ser vulgar, elegante sem ser exagerado. O tecido envolvia seu corpo com naturalidade e o brilho suave realçava a confiança que emanava dela. A cada passo, olhares se voltavam, cochichos surgiam, mas não eram mais de deboche, eram de admiração. A mulher que um dia fora vista como discreta demais, apagada demais, agora dominava o salão sem precisar forçar nada. Os convidados logo reconheceram a ex-esposa de Ricardo. Murmúrios correram de mesa em mesa. "É ela?" perguntavam alguns. "Sim, mas está diferente. Olha só como brilha."
Isabela sorria com leveza, sem arrogância. Sentia dentro de si uma calma poderosa, como se tivesse esperado por aquele momento durante toda a vida. Já não se via como uma sombra. Ali estava uma mulher inteira, consciente de quem era e de seu valor. E então ele a viu. Ricardo estava cercado por investidores quando seus olhos captaram a cena. O coração disparou de imediato. O sangue ferveu nas veias. Isabela, mas não a Isabela que ele conhecia. Não a mulher apagada que dependia dele para existir. A visão era quase insuportável. Ela estava radiante, livre, desejada. O orgulho ferido transformou-se em uma raiva silenciosa. Cada risada dela ao lado de Gabriel era como uma provocação. Cada olhar admirado que recebia do público era um lembrete de que ele havia perdido o controle. E Ricardo não suportava perder. Sem se importar com os olhares, atravessou o salão. A orquestra continuava a tocar, mas o ambiente pareceu silenciar diante do embate que se formava. Vejo que resolveu adotar um novo estilo, Isabela, disse Ricardo com um sorriso venenoso, a voz audível o suficiente para os mais próximos. Sempre tão discreta, mas hoje parece que resolveu chamar a atenção. Isabela parou por um segundo, sentindo a antiga ferida pulsar, mas não vacilou. Sustentou o olhar dele, firme, serena, e respondeu: "Talvez você esteja certo, Ricardo. Hoje eu quero sim ser vista, mas não para agradar ninguém, muito menos você. Quero ser vista porque finalmente aprendi a enxergar a mim mesma." Um murmúrio percorreu o grupo de convidados que assistia. Gabriel, ao lado dela, não interveio. Apenas se manteve firme, como um apoio silencioso, respeitando a força que era só dela. Ricardo riu nervoso, tentando recuperar o controle. "Engraçado ouvir isso de você. Sempre achei que não tivesse valor próprio." Ergueu o queixo, arrogante. "Não se iluda, Isabela. Não passa de uma fase." Isabela respirou fundo e deu um passo à frente. Sua voz cortou o salão como uma lâmina. "Eu sempre tive valor, Ricardo. Você só não foi capaz de enxergar. O que mudou não fui eu. Foi a forma como decidi me olhar." O silêncio foi ensurdecedor. A orquestra tocava, mas ninguém mais prestava atenção. Todos os olhares estavam sobre eles. E pela primeira vez, Ricardo não tinha resposta. O homem acostumado a dominar cada espaço agora estava exposto, vulnerável diante de todos. Seu sorriso forçado não enganava ninguém. As mãos tremiam discretamente e o rubor em seu rosto denunciava o ciúme e a raiva. O poderoso empresário parecia menor, quase ridículo, diante da serenidade de uma mulher que antes humilhara. Isabela, por outro lado, não prolongou. Segurou a mão de Gabriel, sorriu com dignidade e disse apenas: "Boa noite, Ricardo." Virou-se e atravessou o salão de cabeça erguida. Cada passo ecoava não como fuga, mas como libertação. O vestido burgundy refletia luzes douradas e os olhares que a acompanhavam já não eram de pena, mas de respeito e admiração. Ricardo permaneceu imóvel. O salão inteiro já não o via como o homem poderoso de antes, mas como alguém consumido pelo ciúme e pela própria arrogância. Naquele instante, foi ele quem se tornou alvo de cochichos e risadas abafadas. O que deveria ser mais uma noite de prestígio terminou como sua exposição mais dolorosa. Isabela, ao contrário, seguia plena. Não havia vingança em sua postura, apenas a certeza de que estava livre. E era justamente essa calma, essa força silenciosa, que a tornava ainda mais admirável. Naquela noite, diante da elite que um dia rira dela, foi Ricardo quem provou o gosto amargo da humilhação. Meses haviam se passado desde a noite memorável na mansão dos Almeida, quando Isabela, diante de toda a elite que um dia rira dela, mostrou não apenas a Ricardo, mas a si mesma, que não era mais a mulher diminuída que aceitava viver nas sombras. Desde então, a vida dela havia tomado novos contornos. E cada detalhe parecia provar que, por mais doloroso que tivesse sido, o passado havia sido o combustível
para o presente que agora florescia. O apartamento simples, que no início parecia frio e solitário, havia se transformado em um verdadeiro lar. As prateleiras estavam cobertas por livros de gestão e romances que ela devorava nas noites tranquilas. Um vaso de flores frescas sempre enfeitava a mesa da sala. E a cozinha, antes silenciosa, agora se enchia com o aroma acolhedor do café preparado logo cedo, muitas vezes por Gabriel. Eles haviam criado rituais pequenos, mas cheios de significado. Tomar café juntos das notícias matinais, compartilhar conversas despretensiosas na varanda iluminada pela lua, abraçar-se depois de dias difíceis, encontrando na presença um do outro a paz que antes parecia impossível. Isabela descobrira que a felicidade não estava nos banquetes grandiosos ou nas colunas sociais, mas na simplicidade de uma vida compartilhada. E era justamente nesses detalhes que o amor florescia com mais força. Gabriel não apenas a amava, mas a respeitava, a enxergava e celebrava cada passo de sua reconstrução. Ela, por sua vez, sentia que finalmente podia amar sem medo, porque havia aprendido a amar primeiro a si mesma. No campo profissional, sua ascensão também refletia essa transformação. Já não era a novata insegura que tinha medo de dar opiniões. Tornara-se referência dentro da empresa, liderando pequenos grupos e participando de projetos relevantes. Um convite inesperado para palestrar sobre superação e resiliência em um evento interno foi o marco que consolidou sua nova identidade. Quando subiu ao palco diante de dezenas de colegas, sua voz tremeu nos primeiros segundos, mas logo ganhou firmeza. Contou sua trajetória com sinceridade, sem vitimização, e percebeu olhares emocionados na plateia. E entre eles, lá estava Gabriel, de braços cruzados, um sorriso orgulhoso nos lábios e olhos marejados de admiração. Naquele instante, Isabela teve certeza de que todas as lágrimas derramadas haviam sido transformadas em degraus que a conduziram até ali. Já não carregava as palavras de Ricardo como feridas abertas. Elas haviam se transformado em cicatrizes, sim, mas cicatrizes que contavam uma história de vitória. A frase cruel que um dia ecoou em sua mente, "Você pode aparecer sem roupa que homem nenhum vai querer", agora soava quase irônica. Como ele pôde acreditar nisso? Como eu mesma pude, por tanto tempo, permitir que essas palavras definissem minha visão de mim mesma? A resposta não importava mais. O que importava era que ela havia vencido. Enquanto Isabela florescia, Ricardo afundava cada vez mais em sua própria solidão. A mansão, antes repleta de festas, agora era apenas um mausoléu silencioso. Os aliados se afastavam, cansados de seu temperamento corrosivo e de sua arrogância. Ele mantinha a aparência de poder, mas por trás das portas fechadas sabia que havia perdido a única batalha que realmente importava. A de manter ao seu lado a mulher que um dia poderia ter sido seu maior orgulho. Agora restava-lhe apenas o arrependimento, silencioso, amargo, corrosivo. Isabela, ao contrário, vivia em cores. Numa noite especial, Gabriel a levou até um jardim iluminado por lanternas. Caminharam de mãos dadas entre as árvores, rindo como adolescentes, até pararem diante de uma antiga fonte de pedra. Ele a envolveu em um abraço caloroso e sussurrou em seu ouvido: "Sabe, Isabela, eu admiro sua força, mas admiro ainda mais a forma como você aprendeu a se amar. É isso que te torna tão especial." Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não de dor. Eram lágrimas de plenitude, de gratidão. Encostou a cabeça no ombro dele e respondeu com a voz suave, mas cheia de convicção: "Eu precisei me perder para me encontrar. E quando aprendi a ficar de pé sozinha, o destino me trouxe até você." Gabriel sorriu e a beijou com delicadeza, como quem sela não apenas um romance, mas uma nova história. Ali, sob as estrelas, Isabela teve a certeza de que sua vida havia renascido das cinzas. Ela não era mais a mulher humilhada que aceitava viver em silêncio.
Era agora uma mulher plena, consciente de sua força, capaz de escrever seu próprio destino. E enquanto Ricardo se afundava em seu arrependimento solitário, Isabela seguia de mãos dadas com Gabriel, provando que nenhum olhar de desprezo e nenhuma palavra cruel poderiam roubar dela o futuro que ela mesma construiu. Às vezes, é preciso atravessar a escuridão mais profunda para descobrir a luz que sempre existiu dentro de nós. Isabela precisou ouvir as palavras mais cruéis, sentir o peso da solidão e caminhar entre as próprias feridas para perceber que não era frágil nem descartável, mas uma mulher inteira capaz de se reinventar. Quando finalmente se enxergou com clareza, descobriu que o verdadeiro amor só floresce quando aprendemos primeiro a amar a nós mesmos. E foi assim que, ao lado de Gabriel, Isabela compreendeu que o amor não está em promessas grandiosas, nem em riquezas ostentadas, mas nos gestos simples, no respeito silencioso e no abraço que acolhe até as cicatrizes. Ela renasceu das cinzas, provando que nenhuma palavra cruel pode definir um destino. Porque, no fim, o amor verdadeiro não diminui. Ele expande, cura e transforma para sempre. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana.